Uma noite, eu estava em casa assistindo a Invocação do Mal com a minha irmã mais nova, quando ouvimos alguém colocar uma chave na porta da frente e abri-la. Nós estávamos sentados na sala de estar ao lado de uma porta de correr que estava bem perto da porta da frente. Então ambos ouvimos o que aconteceu muito claramente. Isso não nos alarmou, pois sabíamos que nosso pai havia saído recentemente para comprar algumas coisas. Então apenas assumimos que ele havia voltado. "Pai, você já está de volta?" Perguntei casualmente. Não houve resposta. "Pai?" Perguntei novamente, pensando que ele não tinha me ouvido da primeira vez. Novamente, silêncio. Nesse ponto, comecei a sentir que algo não estava certo, e pude perceber pelo olhar no rosto da minha irmã que ela também estava bastante nervosa. Vou notar que até este ponto ela tinha passado a noite refirando os olhos para os clichês de filmes de terror, e ela raramente fica assustada. Nós nos olhamos por um momento, pensando no que deveríamos fazer, antes de começar a ouvir mais alguns sons de movimento bem do lado de fora da porta de correr. Eu estava congelado de medo. Tentei mais uma vez, em voz alta, mas trêmula. "Pai, é você?" Por favor, responda, repetia na minha cabeça. Mas o silêncio continuou. Neste ponto, eu estava surtando e literalmente pulei do sofá. Minha irmã também se levantou abruptamente e começou a caminhar rapidamente em direção à outra extremidade da sala, que levava à área da cozinha. Ela mais tarde me revelou que estava planejando pegar uma faca. Ela tinha um olhar horrorizado no rosto que eu nunca tinha visto antes. Nós nos olhamos em um nervoso silêncio. Eu realmente não sabia o que fazer e não queria fazer mais barulhos. Finalmente, eu decidi me aproximar da porta de correr e comecei a abri-la o mais lentamente possível, olhando para a escuridão. Eu sei, me tornei literalmente o idiota que investiga o barulho desconhecido e assustador sem nada para me proteger. Quando a porta finalmente estava aberta o suficiente, eu coloquei minha cabeça para fora e escaneei o corredor, me preparando para o pior. Para minha surpresa, não havia ninguém lá. Mas o que foi ainda mais estranho foi que a porta da frente ainda estava completamente fechada. Nós nunca ouvimos a porta se fechar. Minha irmã e eu estávamos obviamente aliviados, pois estávamos quase certos de que havia um intruso na casa. Depois disso, fui imediatamente perguntar à minha mãe, que estava no seu quarto na outra extremidade da nossa casa, se era ela ou se ela tinha notado alguma coisa. Ela me disse que achou que meu pai tinha voltado para casa, pois também ouviu alguém abrindo a porta da frente. Cerca de meia hora depois, que parecia uma eternidade na época, já que ainda estávamos bastante abalados com o incidente, meu pai finalmente chegou em casa e confirmou que não havia voltado mais cedo. Até hoje, minha irmã e eu ainda não sabemos o que aconteceu naquela noite. Crescendo, eu vivia no campo com apenas algumas casas próximas, e meus pais ambos trabalhavam em tempo integral na cidade. Por causa disso, eu passava muitos dos meus dias de verão em casa sozinho. Quando eu tinha 14 anos, havia acabado de sair do chuveiro e estava me preparando em frente do espelho do banheiro quando ouvi alguém na sala de estar. A maior parte da nossa casa tinha piso de madeira e havia um som muito distinto quando alguém caminhava pela sala. Não dei muita bola porque, mesmo estando sozinha em casa, meus pais normalmente voltavam para casa no horário do almoço. Depois de a pessoa caminhar pela sala de estar por alguns minutos, finalmente chamei: "Mãe? Pai?" Mas não recebi nenhuma resposta. Em vez disso, os passos simplesmente pararam. Eu estava com meu celular no banheiro, então liguei para minha mãe e perguntei se ela estava em casa. Ela me disse que não, e que meu pai também não estava. Eu disse a ela que tinha alguém na casa, e ela me mandou sair. Felizmente, o banheiro que eu estava usando estava apenas a alguns metros da porta da frente, então abri a porta do banheiro e corri para o quintal. Mais tarde, minha mãe veio me buscar, e meu pai vasculhou a casa, mas não havia ninguém lá. Isso não teria sido tão louco se não fosse pelo que aconteceu nos dias seguintes. Alguns dias depois, a esposa do meu vizinho, que morava do outro lado da rua, estava dormindo no sofá. Ela acordou com um som em sua casa. Quando abriu os olhos, havia um homem em seu corredor. Ela chamou por ele, e ele correu para fora pela porta da frente. Quando ela saiu, a porta da garagem dela estava aberta. O homem a havia forçado aberta manualmente para entrar. A gaveta de roupas íntimas da esposa do meu vizinho estava aberta.
e o homem havia levado parte de suas calcinhas enquanto ela dormia. Naturalmente, eu presumi que o som em minha casa no dia anterior envolvia este homem também. Isso aconteceu comigo há alguns anos. Eu já moro sozinho por muito tempo, então não me assusto facilmente. Eu tinha acabado de terminar de ler na cama, desligado meu abajur e me aconchegado para dormir abraçando meu gato bem perto de mim. Isso era por volta de 1h30 da manhã. Fechei os olhos e ouvi uma voz dizer, miau, imitando um gato. Minha janela estava aberta, então pensei que era apenas alguém se comportando de forma estranha lá fora. Abri os olhos e, no meio do meu quarto, estava um menino pequeno, vestido um suéter vermelho, acenando o braço acima da cabeça. Eu saltei da cama e acendi a luz, meu coração disparando. Agora, nunca tinha acontecido nada paranormal nessa casa, durante todo o tempo em que vivi aqui. Eu passei a noite toda completamente assustado, conseguindo dormir um pouco apenas quando começou a clarear lá fora. Meus amigos acharam isso hilário quando contei a eles. Eu estava dizendo, de jeito nenhum estou vivendo em uma casa mal assombrada, e comecei a pesquisar sobre purificação, exorcistas e coisas do tipo. Nas noites seguintes, coisas estranhas começaram a acontecer. Eu comecei a dormir com a TV ligada, e assim que eu tentava pegar no sono, ouvia vozes estranhas vindo dela, ou percebia sombras se movendo ao lado da minha cama. Foi horrível. Cheguei até a dizer em voz alta, estou realmente cansado, então se você puder não me assombrar por uma noite, ficaria muito grato. Nunca tinha acreditado realmente em nada disso antes, então foi como uma mudança completa de paradigma para mim. De qualquer forma, eu estava conversando sobre isso com os meus amigos no trabalho e um deles perguntou se eu estava usando drogas. Bem, por incrível que pareça, eu tinha começado a tomar este novo remédio, o Montelukast, para minha asma. Quando cheguei em casa e li os efeitos colaterais, um deles era alucinações. Parei de tomá-los e não tive mais experiências assustadoras desde então.